Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá, quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira, eu tava lá me vendo na telinha lá, toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Esse momento a gente falar de condomínio, que tá aí, né? Hoje tudo é condomínio, a maioria das pessoas vive em condomínio, então tem muita coisa pra ser conversada, muita dica bacana hoje. Recebendo ela, verde de esperança, minha amiga Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Sempre na esperança de dias melhores, síndicos conhecendo mais os seus direitos e os seus deveres. Muito bom estar com vocês novamente. E mais esperança que os condomínios criem mais vergonha nas caras, né? E siga ali. E colabore mais e reclame menos. Pode até reclamar, né? Que seja algo que tenha dentro da lei ali, né? Tem que fazer sua parte também, né? Sim, sim. Se todos fizessem a parte, né? Ia ser excelente. O síndico ia dormir. O bom senso tem que reinar. Então vamos lá, o bom senso tem que reinar. Sabedoria. Recebendo ela, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil. Ela que está reformando ali a cobertura, está se tornando um escritório. Para ela ver o topo lá de cima, assim, ó. Ela que é referência de direito condominial, a doutora Priscila. Fala, doutora! Oi, Thiago. Queria agradecer mais uma vez de estar aqui, né, com vocês, fazer mais um programa, levar mais conhecimento para essa área que está sempre em franca expansão, né? Tem sempre nascendo mais condomínios, o negócio não para e os conflitos, infelizmente, eles também não terminam. E aí se faz necessário que a gente faça esse auxílio aí no cotidiano dos síndicos e dos condôminos também. Doutor, Gabriela, eu não gosto de fofoca não, né? Vou falar fofoquinha aqui, Conta. né? Só pra chegar lá no escritório dela, de elevador, é 30 minutos. Você imagina. Ela, minha amiga fina, gente. Eu quero deixar claro que eu não ando com qualquer pessoa. Eita! Show de bola! E ele que é disruptivo, tá com o livro na mão ali. Manda aqui o livro aqui, eu vou mostrar pra galera aqui, ó. Aqui, ó, ele. Tá aqui, ó. Tá no forno, no livro aqui, muito bacana. Como fiscalizar obras do seu condomínio mesmo sem dinheiro. Isso aqui é importantíssimo. Eu tô quase pirando. Eu entrei nessa onda de fazer uma obra sem dinheiro. Tô quase pirando, amigão síndico. Ele que é disruptivo, uma das maiores referências de área condominial do Brasil, Diógenes! Fala, meu amigão. Tô aqui, ó, capacete da engenharia, porque amanhã tem live sobre plano de manutenção gratuita para você lá no canal @Condominial Engenharia com o professor Fábio Ferro da Planedo. E a gente vai explicar como você faz um plano de manutenção e controla ele no Trello. Sabe o aplicativozinho do Trello? Você vai ficar ali feito, não feito, a fazer. Não é não? Bom, legal. Vamos falar, né, Thiagão? Como é que tá por aí, pessoal? Beleza? Cheio de novidades para vocês. Brasília tá cheio de palestra, de curso, programa de rádio, falando muito sobre o condomínio. Cada dia uma atividade diferente, cada dia uma aba de conhecimento se abre e cada dia o síndico percebe mais que ele não está sozinho. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui com vocês síndicos que nos apoiam aí, que dá o seu like, que deixa o comentário, faz sua pergunta aí, estamos aqui para responder as perguntas, nosso plantão tira dúvida e cada dia mais a gente está cumprindo aquela promessa, né, Tiagão, de popularizar a engenharia condominial no país inteiro, porque você que é o síndico, que se dispõe a fazer um trabalho social desse muito bacana, precisa de mais conhecimento nessa área. Você é uma autoridade lá e todo mundo tem que saber disso. Bom demais! Então vamos lá, plantão, tira do... Preparada, Gabriela? Preparada, Priscila? Será que doutora Priscila, que eu não quero ser processado, né? Vamos que vamos, então. A primeira pergunta, amigo Glauco Francisco. A pergunta, eu acho que é uma afirmação, né? A pergunta fala assim, ó. O porteiro filmou a briga do casal na área comum do condomínio. Vixe. É proibido ou não? Pode filmar a briga, doutora? Assim, Thiago, a gente não tem mais detalhes, foi uma coisa muito jogada, a gente tem que entender. Se esse registro foi para fins de proteção do condomínio, às vezes essa confusão estava gerando um dano patrimonial ao condomínio. E ele lançou mão de filmar isso apenas para uso exclusivo da administração do condomínio, para poder preservar o reparo daquele dano que aconteceu na área comum. É uma situação jurídica. Agora, ele filmou de forma aleatória, está fazendo uma divulgação, isso nos canais, ele não pode. Então, são
dois viés que são um pouco diferentes. E a gente não teve um detalhamento na pergunta, né? Na afirmação, na realidade. Então a gente fica na dúvida de como que a gente vai passar. A resposta é clara. Pode ou não. Ele pode não pode filmar. divulgar. Agora, usar as imagens é outra história, não, Gabriela? Sim, filmar realmente, de fato, falou se estava tendo algum dano ao patrimônio do condomínio, para depois que há uma prova relacionada ao condomínio para o condômino, excelente. Função da verdade, né? Judiciário é ótimo ter essa filmagem. O que ele não pode fazer é disponibilizar essa imagem para terceiros, nem mesmo para as partes relacionadas à briga. Isso que é engraçado, teve Mas uma época, né? Mas eu tenho uma opinião contrária sobre isso aí. Eu deixei o Thiago falar aí. Não, teve uma época quando aconteceu com o condomínio que mandaram foto de crianças brincando na época, né? O cara aqui não pode tirar foto, não sei o que. Eu falei, mas você sabe que a sua criança é filmada, né? Como assim é filmado? Eu falei, apartamento está na sua porta da sua casa, tem a câmera que está filmando lá. E até uma questão de segurança. A gente pode como utilizar essas imagens, né? Tratamento de dados. Mas na minha pergunta é o seguinte, por que o porteiro não estava ajudando a separar a briga e estava filmando? Eita! E aí? Eu não aconselho a separar nada. Agora, porque ele não é policial. O porteiro não pode usar essas filmagens para ele, né? Teria que ser só em prol da função que ele aplica, mas na minha visão, qualquer ser humano que está numa parte de segurança, que tem uma briga, ele vai ter que não ficar filmando, mas comunicar, pedir ajuda, tentar intervir, tentar apaziguar. Comunicar, né? chamar o 90, a polícia militar para poder... E isso é um negócio sério, que as pessoas hoje querem mais filmar do que ajudar, né? Todo mundo, eu ajudo se estiver filmando. Não, aí você está ajudando para você aparecer, é diferente. Vai lá ajudar a pessoa. Mas você tocou depois você filma. Mas pelo amor de Deus, você tocou num assunto importante. O aconselho que eu dou aí é meu ponto de vista. Chame a polícia. Não entre em briga. Porque você não sabe o que vai acontecer. Ajuda a separar, é o que eu tô falando. Buscar uma forma de ajudar as pessoas. Por exemplo. Hoje é problema, filmar, cara. Vai ter alguém que vai dizer aqui o seguinte, mas só dele filmar ele já tá ajudando. Eu não acho não. Não, isso pode ser... É porque tem níveis. Vai saber que briga que foi essa, sabe? Nossa, tem brigas que são violentíssimas. Não, e a gente tem a questão da proteção do síndico em determinados casos de violência doméstica. Tem a obrigação do síndico em fazer o acionamento das polícias públicas para intervir, sob pena de responsabilização aí civil, a filmagem dele ajuda, inclusive do condomínio. Então, nesse caso, está verificando que está tendo uma briga entre casal, e o que eu não aconselho você se expor. Eu, síndico, tô vendo que o pessoal tá quebrando pau ali na unidade, vou lá bater na porta dele. O que tá e pegando aí? O que tá acontecendo? Por quê? Porque a gente já foi noticiado aqui em Brasília várias vezes de síndicos que foram agredidos, tomaram soco, abriram a porta, tiveram ameaça, teve um com faca, enfim, teve alguns eventos desagradáveis. São Paulo teve já caso de morte. Então, por uma questão de autopreservação, o que o síndico faz? 190, relata o que está acontecendo, chama a intervenção da polícia militar. Tem que tomar providência, né? Inclusive, ele pode ser responsabilidade por não denunciar. Exatamente. Isso pode ser caracterizado a omissão e aí ele vinha responder civilmente por isso, entendeu? E eu até aconselho, amigão síndico, anota os protocolos, porque a gente sabe como é que vai se decorrer isso, né? Investigações, essas coisas todas, para você, é a forma de você provar que você fez sua parte. É importante falar que a gente é obrigado a denunciar violência doméstica, maus tratos aos idosos, maus tratos aos animais, tudo que é relacionado à questão de violência, a gente tem que denunciar. Inclusive com menores também. Tem que denunciar. Exatamente, também, isso é importante. Até você que coloca aquele animalzinho no condomínio e fica dando comidinha no paralelo, tá errado, e o síndico tem que tomar providência, porque se aquele animalzinho tiver uma doençazinha, contaminar alguma área, morder alguém, alguma criança, que seja por um arranhão, você tem que explicar por que ele está ali na área comum do condomínio. Nem me fale em mordidas. Então, muito cuidado, porque às vezes você está ajudando um animalzinho para você, e ele precisa de ajuda para ele. Então, compra a ração, dá a vacina, leva no veterinário. E bota pra dentro da sua casa. Sua casa. Não, Gabriel, você passou alguma coisa aí sobre essa questão de animais? Ou gatinho, a pessoa dá comida para gatinho. Eu já passei, sabe o quê? A mulher dava o gatinho, e parou, mudou, era inquilina, né? O gato ficou lá. Aí o pessoal tem que dar fim nesses gatos. Falei, Deus que me livre, não é assim não. Tem que ser organizado, não pode se pegar e jogar fora, não. Na verdade, relacionada a condôminos que dão alimento para animais nas áreas comuns, infelizmente, é mais comum do que pode imaginar. É verdade. Eu tenho uma história que era um gatinho e esse um gatinho se transformaram em muitos gatinhos.
E depois, para você tirar um gatinho de dentro do condomínio e doar, encontrar um lá para esse um gatinho é fácil. Agora, encontrar uma comunidade inteira de gatinhos é péssimo. Tem uma segunda história também de um condomínio na área do Corumbá, que é uma área de chácaras, né? Então, assim, sempre que os pedreiros vão, eles sempre levam um companheiro cachorro. E esse companheiro cachorro foi virando 1, 2, 3, até que se fez uma comunidade. Que bom, animal. Só que os condôminos, eles têm que entender que, síndico, eu quero uma estratégia para retirar esses cães daqui. E acho que é uma responsabilidade muito grande sendo imputada apenas ao síndico. Porque, assim, realmente era uma comunidade mesmo, sei lá, de 20, 30 cachorros dentro do condomínio. Um condomínio muito grande de chácaras, 20, 30 cachorros. E um condomínio que não se sentiu satisfeito em ter cachorros dentro do condomínio, ele simplesmente atirou no cão. Imagina só a questão do síndico que teve que procurar os condôminos que tiveram que pagar, tudo bem que depois o condômino ele vai ser acionado na justiça e tudo isso, mas teve que pagar veterinário, teve que pagar, no caso, internação, teve que pagar remédio, lembrando que era uma área do Corumbá que é distante, teve que pagar tudo isso, deslocamento, internação. Então, assim, lembrando que animais, eles também têm o direito deles. Então, não é de qualquer forma. Não é vou colocar um chubinho e matar todo mundo. Porque eu já escutei isso. Eu tô rindo porque eu já escutei isso. E também, assim como eu também falo para vocês, principalmente vocês moradores de condomínios de casa. Entendemos que você tem seu animal e você tem todo o direito de ter o seu animal. Mas você também tem obrigações com o seu animal. Obrigações como? Quando você abrir o seu portão, o animal não pode sair. Eu falo isso por uma história horrível que a gente passou no ano passado, foi agora no ano passado, em que uma senhora estava indo passear com o pet dela na rua e era um animal de pequeno porte, um pitbull saiu. No que o pitbull saiu, ele foi atacar no momento de abrir o portão, ele foi atacar o pet, que era um pet de pequeno porte, a dona do pet tentando se desvencilhar, proteger. Tava solto o pet ou tava com coleira? O petzinho tava com coleira. O pet grande do portão que abriu, não. O pitbull com o portão grande que abriu, não. Então ele matou o pet pequeno, assim como dilacerou a face da mulher. Então, assim, eu sei que os custos financeiros disso foi muito grande, mas o dano à vida da pessoa, a condição da pessoa, né? É irreparável, exatamente. Trauma, tudo, então, né? assim, quando você quer ter um pet, é ótimo, maravilhoso, mas você tem que entender que a responsabilidade é toda sua. O animal, ele é irracional. Então, quem tem que ter racionalidade é realmente você, condômino. Então, se você mora num local em que é de residências, eu falo principalmente residência porque pets grandes ficam em residência, né? Animais grandes que em residência. Cuidado com o seu cão. E nem tudo são animais grandes. Ontem mesmo eu tive um problema, uma intercorrência no condomínio onde eu sou síndica, que um cachorrinho das raças de Jack Russell, que é aqueles pequenininhos, foi na batata da perna de um condômino ali perto do calcanhar e creu. Se você pesquisar as mordidas, numa situação delicada. por tipo de cães, os mais valentes mordem menos, porque já existe uma questão do respeito, já existe uma questão de segurança, uma percepção de não risco. Então, os acidentes domésticos, a maioria são por pets menores. E agora por isso que fala que o poodle é nervoso, né? Já viu que o poodle tá sempre com raiva? Pincher. Vixe, outra coisa, eu já vi. E outra, tem gente que anda com ele solto. Aí você tá com o seu na guia grande. O que muda? É isso que eu não entendo. Se você sabe que seu animal ele tem um comportamento de que ele não é muito fã de outras pessoas ou de outros animais, por que você não bota uma guia curta? Por que você já não coloca uma focinheira no animal? Porque assim... Independe do tamanho, entendeu? Independente do tamanho. Mesmo. Independente, é questão de comportamento. Se eu sei que meu pet ele é mais sensível nesse ponto, que ele é um pet que pode acontecer isso, por que eu já não previno? É isso que eu não entendo, essa postura dos tutores, onde eles não veem o risco do que pode acontecer. Mas eu te explico. Mas, doutora... É a sensação de humanização. A Gabriela falou, eles são animais. Por mais que você humanize, ele é ainda um cara que vai trabalhar no cérebro dele básico, não o nosso ali, como animal. Mas assim, o que mais me deixa assim, chateada é a questão do eu tenho pet, eu amo meu pet.
Mas talvez o Thiago, por alguma questão que eu não sei dizer qual é, meu pet pode ser o mais dócil possível. O Ele Thiago não gosta. é averso e eu conheço crianças que têm verdadeiro Pavor. pavor a animais. E assim, é uma falta de respeito com a necessidade do seu próximo você não andar com o seu pet na guia. Porque talvez ele pode ser um pet muito dócil, ele pode ser muito amigável, mas o meu vizinho Ele continua não sendo tem. animal. E meu O vizinho animal é não o tem instinto obrigação de gostar de pet. Não é? Uma hora ele pode bater com alguém e não gostar. Ele pode é dar um isso estímulo mesmo. intelectual, Ele não tem emocional que você respeito, quiser pro é seu questão de cachorro. respeito. E é assim, continua sendo desafiador cachorro. você ser síndico dentro do empreendimento onde você tem essa mistura. Porque lá onde eu administro, eu tenho pessoas que têm exatamente esse perfil, detestam. Gato, cachorro, não gosto, tem aversão, tem pânico, tem medo. E eu tenho pessoas que amam. Eu tenho pessoas que dentro de um loft de 40 metros quadrados tem 2 cachorros enormes. Então, assim, a gente tem essa mistura dentro do empreendimento. E isso é uma tarefa muito árdua para o síndico administrar esse conflito de interesses. Por quê? Porque o bom senso, infelizmente, ele não prepondera. As pessoas estão humanizando demais os animais e animais são seres imprevisíveis. Eu tenho 3 na minha que casa. eu tô falando, são Eu tenho animais. 3. Só pra vocês terem ideia quanto é difícil essa situação, pra encerrar esse assunto, eu conheço um colega meu que é síndico ainda, foi destruído por causa dos gatos. Tinha comunidade lá, ele cortou, aí a pessoa que dava comida começou a criar aquele movimento dentro do condomínio e ele foi destruído por causa dos gatos. Você vê como é que é tão complicado o condomínio, né? Quem não se posiciona é posicionado, né? Não, mas a questão é que ele se Mas ele posicionou. se posicionou. Ele tirou, ele essa questão, ele tirou, proibiu a mulher de alimentar os gatos porque exatamente por isso. E aí, como a comunidade estava acostumada com aquela rotina, e aquela mulher que começou a criar um movimento dentro do condomínio. Mas aí precisa Entendeu? de aquele negócio. Complicado. Ou criar Condomínios e vínculo. condomínios. Não, mas aí eu confesso com você que é por isso que lá no nosso método a gente tem aquela questão da comunicação assertiva e oratória. Né? Mas não adianta As meninas não, que tem vão coisa dar que aula não tem lá jeito aqui não, sabem o Jorge. que eu estou falando. Ó, se criou esse conceito sobre os gatos, beleza. Acho que o síndico aí, para não acontecer esse reflexo sobre ele tem que primeiro mostrar como estão os gatos. Depois ele tem que mostrar qual é a obrigação do condomínio sobre isso. Deixar isso claro para todo mundo e aí ele põe em votação o que vai ser feito. Tem outro animal que você não conhece, porque você não é síndico, que é o famoso split porco. Você pode falar o que você quiser para ele, você pode explicar para mostrar na lei. Existe mesmo. Rapaz, esse é o mais complicado de todos, tá? Porque ele é racional. Quer dizer, Cara, mas se ele se já é difícil você sabendo fazer, imagina você estando despreparado para você. Mas, gente, Você tá condomínio preparado, só é outra precisava vida. de uma pílula chamada bom senso. Se todo mundo utilizasse essa, pensasse no bom senso, ia ser perfeito o condomínio. Ia diminuir Senhor condomínio, tenha bom senso. Hoje se coloque no lugar do síndico. Tome a se coloque pílula no lugar verde. do seu vizinho. Sai da Matrix. Vamos lá. Aqui, ó. Plantão Tiraduz. Glauco, obrigado pela pergunta, muito boa. Hoje tá cheio de repleto de imagens, câmeras. Você gosta de ser filmada? Não. E como é que tá aqui no programa, então, sendo filmada? Lembrando que ela assinou um termo aqui de... Todo mundo que assinou um termo de autorização de imagem, tá? Por que eu vou falar isso? Porque agora, que é o seguinte, ó... Isso é importante, eu lembrei disso, é bom pegar a assinatura de todo mundo mesmo. Vai aqui na frente, tá falando dos animais dos outros aí, ó. Vamos lá! O próximo é o Danilo, que é assim, gravar a GO é GE, o título, ele fala: sou condômino e faço parte do Conselho Fiscal. Posso gravar uma AGO do meu prédio, doutora? Pode gravar? Big Brother na Assembleia? Se você tiver autorização dos condôminos, pode. Tem que gravar, na minha opinião. Desculpa aí. Mas tem de que colocar a qualquer forma, Assembleia, mas será tem que gravada. exigir autorização. E tem que informar os condôminos. Então, Olha, mas eu eu acho que é isso aí. gravando Eu a sendo Assembleia. síndico hoje, como eu falo, eu até aconselho. Alguns se dão a loucura de me fazer perguntas de vez em quando. E eu falo, aconselho que você já coloque no edital Assembleia presencial, com gravação da Assembleia, registro da ata, tudo certinho. Mas segue o roteiro. Mas Tem que independente colocar. de, Colocar. você tem que colocar. informar que Questão de está ordem, sendo né? gravada. Porque a gravação nada mais é do que um reflexo do que vem a reunião. A gravação ela tem o mesmo propósito da ata, só que o formato é diferente. Se lá atrás, quando obrigaram a registrar a ata, as pessoas soubessem que poderia gravar dessa forma, gravaria-se de imediato, porque explica muito mais. A imagem vale mais que 1000 palavras. Inclusive, coíbe aqueles que querem ofender, coíbe os espíritos de porco, fica como prova da verdade. O síndico tem um arquivo
que ele fez a assembleia porque ele era o síndico no momento, então ele pode manipular aqueles dados, e o condomínio recebe outro arquivo, e eu sou Aí super tem uma coisa fã que a pessoa de gravar. pode falar que não quer ser imagem divulgada ou gravada. Geralmente, 90% das assembleias, pelo menos praticamente todas que eu participei, eu nunca vi uma pessoa dizer, não, eu sou contra a gravação. Nunca tive. Também não... Ponto 2, a gente geralmente grava áudio, né? O vídeo. Áudio grava toda hora. O vídeo não. E a gente grava o áudio para auxiliar na confecção da ata, porque a ata nada mais é do que um resumo Exatamente. da discussão das pessoas daquela noite. Mas esse negócio de gravar a assembleia, ela cria um ambiente. Olha, licença, queria pedir autorização dos senhores para a gravação Exatamente. da assembleia dessa você que noite, faz a cultura no seu otimizar condomínio. É isso. a nossa assembleia. Mas eu acho legal que quando as pessoas estão sendo gravadas, elas ponderam mais Ponderam, aquilo que elas vão lógico, falar. lógico. Elas têm mais Então, cria-se- E aí a traquejo. Constituição já fala, você pode falar o que você quiser, é vedado ao anonimato. Ponto final. Desde que Eu não sei, eu acho que você sim, eu acho não que a gente- infrinja é o a nossa direito. Constituição. Uma coisa, eu acho que você tem que entender, a gente que é profissional, agora o cara, no meu caso, é a doutora que é síndica também, é entender aquela comunidade. Eu acho que depende, por exemplo, se for uma assembleia que é importante, você sabe que está tendo muita coisa, pessoas contra com má fé, aí eu concordo. Eu até uso de estratégia, uma forma até de estratégia a gente preservar, vamos dizer assim, o bom caminhar daquela Fundamento assembleia, da entendeu? assembleia. Então depende muito de comunidade. É igual, por exemplo, pode ser virtual também, que já é gravado também, né? Ó, eu fiz uma assembleia que tinha uma pessoa lá que ia prestar contas nesse dia. Era a pauta da assembleia, prestação de contas da antiga administração. E aí teve um problema, porque o Conselho Fiscal fez um parecer que tinha ficado com algumas dúvidas que queriam ser esclarecidas. Aí essa síndica, ex-síndica, chegou dentro do condomínio com advogado, com cinegrafista, filmando o ambiente, cinegrafista mesmo, com toda a parafernália. Falei, peraí, você está dentro do ambiente e tem um direito de imagem das outras pessoas. Exatamente. Então, você, para gravar a imagem, assim como nós estamos gravando o áudio, você tem que se solicitar uma autorização. Assembleia, vocês aceitam que seja gravado, além do áudio, vídeo? Não! Então, acaba-se a gravação por vídeo. Por quê? Porque as pessoas têm um direito de imagem. E isso tem que ser preservado. Uma perguntinha de amador. Sempre estou aprendendo aqui. Vamos lá, doutor. Thiago fica sempre ali. Todo mundo tem que aceitar. Se uma pessoa não aceitar, não pode gravar. A gente geralmente grava e, assim, se uma pessoa não aceitar, a gente destaca a fala daquela pessoa, porque geralmente é a fala, entendeu? E quando a gente faz a falo na imagem, aprovação, né? a imagem Porque geralmente não o voz aprova, não tem Thiago. problema, né? Aí, por exemplo, estamos nós 4 aqui em assembleia. Aí você vira e fala, a minha imagem não. Aí eu autorizo, todo mundo aqui autoriza. Vai filmar os 3 e vai preservar Entendi. a sua, não Só vai a filmar fala. você, entendeu? Outra coisa. Vamos aprender. Amigão síndico, aproveita que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá, que aqui é o programa mais popular do Brasil na área condominial. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Tem muito papo bacana. Já convido você lá na nossa playlist de síndico para síndico. Já tem mais de 86 entrevistas feitas com os síndicos do Brasil todo. E é muito bacana, que ali é o de síndico para síndico. A doutora esteve lá. É um papo de acolhimento, de aprendizado. A gente sempre toda hora estamos aprendendo um com os outros. Doutor, então vamos lá. Beleza. Vou gravar aqui para depois passar a ata limpa, né? Beleza, um exemplo. Mas se o morador pedir, eu quero o áudio daquela assembleia. Dá ou não dá? Segue O no ideal site? depende de como foi feita a aprovação em assembleia. Se você aprovou para fins de registro de confecção de ato, esse áudio pode ser utilizado para a conferência de como foi realizada a ata. Se foi um áudio exclusivo para confecção de ata por tempo, porque, por exemplo, a gente às vezes pede autorização para gravar, para registrar. Fica aquela gravação por muito tempo registrado. E às vezes a gente coloca na própria assembleia que esse áudio vai ser utilizado exclusivamente pelo secretário da assembleia. Então é um Pra áudio. compor a ata, né? É muito pra mais mesa, saudável. único exclusivamente para a mesa. Então, eventual trecho que você tenha dúvida, isso pode ser ouvido junto, mas talvez não seja fornecido. Tudo depende como você leva o item para deliberar em assembleia. Uma coisa que o Jorge falou Que eu isso vincula. Eu até comentei que eu acho que não era correto, mas estou mudando minha opinião, porque sabe que É porque muda, percepções evolui. mudam. Vamos lá, Evolui. ele falou a questão de colocar lá no edital que para ser gravada. Pode botar direto? Porque o que eu entendo tem que ser votado na hora ali, né? Eu entendo que tem que ser votado na hora também. Eu entendo dessa forma. Você pode colocar uma ressalva no edital para você já ir preparando os seus condôminos da intenção, mas aí você faz o quê? Toda assembleia. Qual o primeiro ato que você faz como síndico?
Você faz o quê? Abertura da assembleia, leitura do edital, não, composição da mesa e leitura de edital. Porque quando você faz a leitura do edital, você faz o quê? Você ratifica ele com os presentes. Estamos ratificando o edital. Nem todo mundo coloca isso em ata. Para mim, é um excesso de preciosismo. Por quê? Porque às vezes tem uma ata que tem um erro de correção, um erro de ortografia no edital. São coisas que a gente vai afinando a técnica com o passar do tempo para deixar. Aprendi gravar e pronto, bota no edital, grava, salva para você. A verdade tem que ser dita. Quem tiver dúvida, vai lá, assiste o vídeo. Texto não é contexto, meu amigo. Tem que segurar a onda. Você vai para a assembleia, mete o dedo na cara dos outros, vira de espírito de porco, fala o que você quer, é mal educado, xinga, briga. Se eu fosse você, síndico, já mandava no próximo edital. Toda a assembleia a partir de hoje vai ser gravada. Eu sou o síndico. Não pode impor, pô. Não é assim não. Toda assembleia pode. Toda assembleia vai ser gravada. Põe no edital. Pode ser. A assembleia vai ser gravada para fins de arquivo do condomínio. Não. Objeções à parte. Pode até colocar, mas quando chegar lá ainda tem que pedir autorização do mesmo jeito. No edital, é democracia, pô, não tiraria não é ditador. Mas a democracia não te permite o anonimato. Aí o que acontece? Chega lá e faz tudo o que quer, igual você falou com o negócio do gato. Vamos supor que o síndico aí tivesse filmado o gatinho, vou botar em assembleia, vota, passa, mostra lá a situação do gato, bota uma votação de acolhimento, de fazer a doação desses animais ou de fazer um projeto de acolhimento dos gatos. Aí votou, ele vai tomar o procedimento. Não, cortaram a cabeça do síndico, pronto. Embora. Por quê? Por conta do disse que me disse. Por isso que eu sou a favor. Se você é síndico, eu vou dizer para você, é melhor pedir desculpa que pedir licença. Chega lá e coloca, a assembleia vai ser gravada, assim, etc. Não, se não funciona, então não faz. Mas é o seguinte, a minha opinião é essa. É o nome do programa. Bota lá. Tudo, a gente tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência. Nesse caso, inteligência condominial. Exatamente. Por quê? Porque tudo você tem que fazer com estratégia. Com estratégia. O edital, você vai montar o seu edital, Bota você não vai montar de forma aleatória. Você vai entender como é que funciona, como é que vai ser, como é a massa condominial que você administra. Exatamente. Quais são os itens, o que você vai colocar primeiro, o que você vai colocar depois. Qual é a sua estratégia? O que você vai ser questionado. Não sabe contar o que ele qual faz. que é o rito da assembleia? Tem que abrir a assembleia, fazer o pregão da primeira chamada, aguardar a segunda chamada. A maioria das assembleias, Thiago, as pessoas cruzam o braço, não fazem o pregão da primeira chamada. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer também, eu não posso impor, lembre-se, a gente são gestores. Mas aí quem falou de impor foi você. Não, você que falou que bota no edital que a assembleia vai ser gravada e lança. Deliberou. Agora, chegou lá, não quero que grava, fala, beleza? Não coloca dessa forma, o que a pessoa vai entender? Mas quem que vai colocar então? Exatamente. Por isso que eu tô falando. Imposição. Exatamente. Imposição como? Se você colocar no edital e chegar no dia da assembleia e você não pedir autorização, era imposição. Mas olha só, vocês me colocaram numa posição difícil aqui. Porque eu não falei que não vai pedir autorização e eu não falei para não botar no edital. Eu só acho que o síndico tem que ter a posição firme o suficiente de conduzir os trabalhos de uma forma clara e transparente que dê permissão para todos saberem o que aconteceu na Assembleia. E, na minha visão, a única forma de você fazer isso é filmar. Como eu falei antes, a ata da Assembleia, aos tempos primórdios que foi lançada a obrigação de registro das atas e validando ela como documento jurídico, ela tinha a intenção do legislador. Aí tem uma vertente do direito que avalia o direito pela intenção do legislador, que era trazer transparência do que realmente aconteceu na Assembleia para todo mundo. Então, eu acho sim que você, síndico, principalmente síndico profissional, tem que colocar no edital que a Assembleia vai ser gravada. Objeções na hora da Assembleia, você tem uma estratégia de mitigar esses riscos, de resolver essa questão, de deixar ali o impasse. Mas que colocar no edital é um papel que o síndico tem que exercer. Isso não é antidemocrático, entendeu? Antidemocrático é você falar o que quiser e não querer ser responsabilizado por isso. Aí está fora da nossa democracia. É aquela, ele pode prever isso no edital? Pode. Ele pode prever. Eu acho que ele deve, é a minha opinião. Ele deve ratificar isso no começo da Assembleia também. E questionar os presentes? Ele deve. Exato. Aí, assim, são percepções. Eu não colocaria dessa forma no edital. Eu colocaria que tem a possibilidade de ser gravado, que na hora ali vai ser votado. Eu colocaria dessa forma. Agora, assim, do jeito que você falou, é tipo assim, vai ser gravado. Sim, mas você tem que colocar no edital. A Assembleia será no dia tal do tal, será gravada assim, assim, assim. É só o posicionamento. Eu acho que quanto mais informação, melhor é. Poder botar lá assim, a Assembleia, bota lá entre parênteses, por exemplo, há a possibilidade de ser gravado, vai ser conversado isso na hora, ponto. Porque se tu colocar o que tu tá falando, eu entendo o quê? Que vai ser gravada.
É isso que eu tô te falando. Então tá bom, percepção, gente. beleza. Lá vai com uma pessoa que faz muito edital. Lá embaixo tem escrito bem assim: os condôminos inadimplentes não poderão votar e nem ser votados. Tudo bem? Todos os condôminos deverão aceitar como tácita concordância aos assuntos tratados e deliberados. Beleza. E a próxima observação lá embaixo: essa assembleia poderá ser gravada. Pronto. Pode ser. Entendeu? Mas por que Você isso? não Presta mandou atenção. local. Você como síndico, é como eu falo sempre, você como síndico é uma liderança. Você é uma liderança, querendo ou não. Você está incumbido do financeiro, está incumbido da previsão orçamentária, está incumbido de proteger a vida das pessoas lá dentro através da qualidade que você administra o patrimônio, você está incumbido do inventário. Mesmo que você aí não faça o inventário do seu condomínio, não quer dizer que o patrimônio não está na sua responsabilidade. Ninguém está nem aí para isso. Está na sua responsabilidade. Se você pega e mostra como você recebeu, como está e o que tem que ser feito, você não está fazendo mais que sua obrigação. Na minha visão, esse é o básico. Agora, se você vai fazer um edital de uma assembleia, por que você não pode comunicar lá que vai ser gravado? Quem tiver que se opor, na hora de se opor, quando for para a gravação, fala assim: eu não quero ser gravado na assembleia, não grave a minha participação. Então, é o que a gente está falando. Acabou. Mas você não colocar que a assembleia vai ser gravada, ou haverá a possibilidade, é suscitar muita dúvida. Isso aí é aquele jeitinho brasileiro. Vamos marcar para marcar? Não. É dia tal no horário X. Pronto. Acabou com o problema. Já viu isso? Você vai marcar com o brasileiro, vamos marcar. Vamos lá em casa, vamos marcar qualquer dia desse. Nunca vai. Aí nunca acontece. Vamos lá em casa terça-feira às 6 horas da tarde? Não posso ter um compromisso. O brasileiro não responde assim, ele responde como? Eu vou ver e te falo. Não te fala nunca, você não tem perspectiva nenhuma, e é aquele negócio, compromisso sem data, sem horário, sem apresentação, não é compromisso, é balela. Para mim, o pensamento é esse aí. Eu não vou falar porque você não é síndico. Se você for síndico, a gente conversa sobre isso então. Tá bom, agora Vamos? deixa eu só. Quer falar aí, vai. Eu quero sim, o Diógenes, no meio das conversas dele, ele falou algo relacionado à publicidade. Síndico, entenda a importância de dar publicidade ao que você faz, aos seus atos, aos seus feitos, e não apenas em assembleia. Síndico acha que a publicidade dele tem que ser feita apenas em assembleia. O Tiago, ele tem uma metodologia muito legal, que todo mês, no final do mês, quando ele vai fazer a prestação de contas dele, e também no decorrer do tempo, ele dá publicidade sobre os feitos dele, da gestão dele, durante o período de gestão dele. Maravilhoso. Porque o que acontece? Vou falar principalmente no caso de engenharia. Se alguém limpou a caixa d'água, você condômino, você vai reparar isso? Não. Vai nada. Não, vai nada. Não vai reparar. Os condôminos não reparam aquilo que não é extremamente visível. A não ser que você troque o piso lá do hall de entrada por um diferente, porque esse também ele for mais ou menos parecido. Ninguém vê. Ninguém vai reparar. Então, síndico, começa a dar publicidade sobre os seus feitos, porque eu sei o quanto a vida de um síndico é ralada. Ele faz muita coisa, só que pouca coisa é vista. Os condôminos não vê. E acredito que essa publicidade vai fazer muito bem para a sua gestão. É exatamente e é onde isso, a maior Gabriela. parte dos Tô síndicos contigo. pecam. Tô contigo. Eles pecam, na maior parte dos síndicos pecam Tô dessa contigo. forma. Ele faz todas as manutenções em dia, que é muito, às vezes eu não tô desmerecendo um a mais, um plus, um embelezamento, mas assim, você já está com as suas manutenções em dias, você já está com o condomínio rodando 100%, Qual é o 99%, é 99%. 1% é onde vão te bater, né? Só que é onde ninguém vê. Ninguém vê isso que Não você vê, faz. não Ninguém vê. vê isso que você faz. Então, cria o hábito. Tira aquele grupo de WhatsApp que ele só presta para dar briga e coloca um grupo, uma lista de transmissão em que boa, você consegue efetiva. transmitir de fato quais são os feitos, o que você está fazendo, a forma com que você está gerindo o condomínio, em que você talvez consegue colocar enquete. Tá fazendo às vezes 10 vezes melhor do que o pessoal tá vendo. E sabe o que acontece, Thiago? ninguém Por que vê. que eu falo pra você de gravar? Você sabe por quê? Porque ninguém vê. Eu sigo muito alguns dos antigos, né? Tipo Sylvester Stallone, Arnold e tal. E o Arnold fala o seguinte: trabalha 12 horas por dia e se promova 4 horas por dia. Esse se promover não é você ficar fazendo firula sobre o que você faz, mas é organizar e mostrar, até para você mesmo ter consciência de tudo isso. Tá entendendo? Precisa ter isso. E é isso que a gente ensina, os 3 aqui no método estão participando. O Thiago foi convidado, mas o cachê dele é muito alto, ele não quis participar, não. Agora, você quer participar, Thiago? Vai pagando bem, mas Tá vendo aí? O cachê dele é alto, eu falei. Então é o seguinte. A Gabriela aqui com 20 anos está batendo na tecla assertiva. Se a sua administração de condomínio não te ajuda a dar publicidade do que você está fazendo, não vão respeitar seu trabalho. Porque o texto não é contexto. A pessoa está lá preocupada com o problema de saúde dela, a família dela, seguro dela, o trabalho, se volta, se não vem, se bate meta, se bate. Ele quer o síndico para administrar. Por isso eu falo, o síndico é a profissão do futuro. O síndico é liderança, ele precisa de didática de trabalho.
Eu ensino para os caras trabalharem 8 horas por semana para um condomínio. 8 por semana. E é suficiente. Suficiente. Ninguém dá conta de um síndico cativo, disciplinado, que trabalha 8 horas por semana atendendo o síndico. O condomínio. Não dá conta. O cara não consegue, porque você se torna impatível. É tanta organização, tanto conteúdo que ele fala, como você dá conta? Vamos Agenda. seguir com o programa. Eu tenho Vamos outras que opiniões, como a gente tem tempo, né? Vamos lá. Fica a dica muito boa. Eu acho que bacana é isso, é saudável, gente. São os interessantes pontos de vista. Cada um tem um ponto de vista. Você pegar, o Thiago falou isso que é legal, o Jorge falou isso que é legal. E a Gabriela falou isso funciona pra mim, a doutora falou isso, entendeu? Por isso que é sempre importante, lembre-se, equipe, gerir equipe exatamente para poder nos ajudar a orientar. Às vezes você pensa uma coisa, mas o que vai ser melhor é a orientação do advogado, a forma do engenheiro falar, da administração. Então tenha isso em mente. E assim, a coisa que eu aprendi, venho aprendendo 10 anos. Cada condomínio é um jeito, cada grupo de pessoas de uma forma. E uma coisa que eu tirei para mim, faz principalmente para você. Não espera abraço, não espera que eu fale muito obrigado, essas coisas todas. Faz para você dormir tranquilo. E no dia que der BO, você tá tranquilo. Agora eu tive situação de dar BO e eu durmo tranquilo, por quê? Fiz o que estava nada, segui o procedimento, porque sempre vai ter o split porco que vai questionar, que vai falar, que vai que zuma toda. Por isso que é importante fazer a coisa da maneira correta, pra gente dormir tranquilo. E ter uma segurança, né, jurídica principalmente. E esse negócio da publicidade realmente é uma prática que todo mundo cobra aos síndicos e que muitos síndicos não desenvolvem. Confesso que eu também, como síndica, peco nesse sentido, que faço coisa pra caramba e não dou a publicidade que eu deveria dar. Mas eu já estou pensando num método para poder facilitar e passar isso para os nossos síndicos, que tem que ser alguma coisa que seja fácil. O que problema, ele dê conta de a grande fazer, questão de si, entendeu? gente, é o seguinte, eu falo porque eu faço há muitos Que é anos. muita coisa. A grande muita questão coisa. é as pessoas visualizarem. Quero mandar um abraço para o meu amigo Thiago, ontem da Capital Sim, conversei com ele umas 2 horas ontem, foi um papo bem legal. E é exatamente essa grande questão. Por exemplo, ele tá falando para mim, Thiago, como é que você faz quando está no condomínio? Eu falei, cara, não sei, porque se você manda vídeo... Cara, eu tava no último condomínio agora, foi 5 anos que eu entreguei ele, eu fazia todo santo mês. E as pessoas não vê. Então, assim, então são questões, assim, qual a grande questão? Qualquer um, administração, diário, qualquer um. Qual a grande questão que a gente tem hoje? O maior desafio hoje, eu acho que no mundo condominial é as pessoas participarem. Elas não vão na assembleia, não tá nem aí, o cara fala, não quero ir, não participa, não faz nada, porque a grande questão é essa. Se as pessoas participarem, elas vão entender, vão compreender. Você pode até gravar, fazer que for, porque você grava, o cara não vê a imagem depois. O áudio o cara não vai ouvir depois, o cara não lê nem a ata. Mas você fez Mas a sua esse parte. grande negócio. Você acha que o Exatamente. pessoal lê o Por documento isso- de engenharia? Mas por isso que eu tô falando. Mas aí tem que depois, fazer. se alguém for te cobrar, você tem a Por isso que a cabeça gente- tranquila Isso, pra falar que exatamente. você Mas é fez. por É isso E aquela agora, questão, Gabriela, Por isso que os fenomenal. relatórios jurídicos, eles vão lá nos E balanceios. outra Meus vão coisa, todos muito eu- bem, sabia? eu Eu escutei. coloco nos meus relatórios todos os eu processos. escutei um síndico falando, na semana passada, numa assembleia, que uma pessoa pediu para que ele desse mais publicidade, ele falou bem assim, eu tenho vergonha, porque vai parecer que eu estou querendo me aparecer. Não. Não. Você É sua fez obrigação. a sua parte, você fez a sua obrigação e, na verdade, você tem que se promover mesmo. Tem porque, sim. afinal de contas, Tá em entre evidência. todos os condôminos lá do seu prédio, você foi o único que se disponibilizou a estar ali, cuidando daquela família. Então, tem que se aparecer mesmo. Exatamente. Então, um detalhe, não adianta você ficar na meia responsabilidade. Doutora, tem meia responsabilidade no jurídico? Não. Tá eleito, Civil, amigo. não. Tá eleito. Responsabilidade Bota civil a criminal porra. é sua mesma. Vamos lá, irmão. vamos falar agora dos nossos apoiadores, senão eu não me pagam aqui, eu não pago a conta. O Wagner não pode cortar o cabelinho dele, tá bonitinho o cabelinho dele. Foi uns 200 conto pra cortar esse cabelo aí, ó. Aquele ali é Investimento, caro mesmo, ali manda o aí. corte Manda é nossos caro. apoiadores aí. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19h20 horas, tá no YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta. Manda aí, bota na tela nossos apoiadores aí, meu amigo. Olha, Juliana, ó. Beijo no coração, Juliana é uma pessoa muito bacana, nos ajuda aí na combate a extintores aí. Isso aqui é importante, isso aqui é salvar a vida. Combate a extintores. Pega o caderninho, já vai anotando aí, depois vai no Instagram e vê lá o, né? Eu falei, tem que ter parceria, pra gente ter tranquilidade, fazer um serviço de qualidade. Qual o próximo aí? Combate a extintores, próximo. Olha só, amigo Daniel, cadê você, Daniel? Nunca mais veio a Brasília aqui. Você também tá rodando o Brasil todo, né? DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil, pessoal. Mais de 1000 condomínios garantidos. Isso aqui é tranquilidade, velho. Os condomínios que eu coloquei garantidor, eu fiquei super tranquilo, porque é gerenciamento de fluxo de caixa. Não tem aquele negócio, ixi, aumentou 20%, aumentou 10%. Como é que eu vou pagar? Como é que eu pago a luz? Não, o dinheiro tá ali, você vai só gerir, é super bacana, um puto investimento que você faz no seu condomínio. DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil. Vamos lá, próximo aí, ó.
Cicobi DF1000. Amanhã você tá com a Marcelo lá no Cicobi DF1000, né? Cara, o pessoal que apoia muitos eventos aí, o pessoal que faz um apoio pros condomínios, pro síndico, é o Cicobi DF1000, mandar um abraço pra toda a equipe lá. Bacana, pessoal que eles se especializaram nisso. Isso. Próximo aí, vamos lá, meu amigo. Aí, ó, Sombrear Coberturas Inteligentes, amiga Débora. Cadê você, Débora? Aí, ó, segue lá, @Sombrear Coberturas Inteligentes, esse pessoal que é um investimento que você faz no seu condomínio. Próximo aí, vamos lá. Fala aí, vou deixar a Gabriela falar aí hoje. Vai lá. Gestão condominial. Olha só, falei até no seu ritmo. Facilite gestão condominial. Se você quer uma empresa parceira, uma consultoria bacana e alguém presente realmente, de fato, nas suas necessidades, estamos aí. Pode nos procurar. Tenho certeza que qualidade nós temos. Inclusive, fala do evento que vocês vão estar promovendo aí. Ah, sim, ótimo. Dia 30 de novembro é o dia do síndico. Aqui é essa profissão maravilhosa, calma, tranquila. E dia 29/11 nós vamos estar lá no Centro Médico Advanced, que fica na Asa Sul, comemorando o Dia do Síndico. Ao lado da LBV. Ao lado da LBV, comemorando o Dia do Síndico. É um evento gratuito para 200 síndicos, lembrando que é um evento exclusivamente para síndicos. É um evento exclusivamente para síndicos, onde nós vamos ter stand-up, onde nós vamos ter um happy hour, onde nós vamos ter palestras de qualidade. Eu espero vocês, dia 29/11. Eu tô colocando na cabeça deles coisa diferente, meditação, banho sonoro, massoterapia. Gente, faz coisa diferente. O síndico tem que relaxar, cara. Vai por mim! Vamos que vamos! O síndico é tudo tão calmo. Facilite ponto condominial, segue aí. Gente, outra coisa, a Gabriela só mexeu até os condomínios. Essa aqui sabe 100% disso aí. Próximo a ele! Olha aí! Disruptivamente, estamos com você aí. E amanhã, quarta-feira, das 20 às 21 horas, vai ter live. Esse vídeo já vai subir pro YouTube hoje, então vamos deixar aqui a comunicação. E toda quarta-feira tem live. Essa semana nós teremos com o professor Fábio Ferro. Na próxima semana nós teremos com a professora Priscila Pedroso, síndica e advogada, nossa companheira aqui do podcast, que vai sentar o pau lá. Depois nós temos aí com a Gabriela, lá por cerca do dia 20, 21, uma live sobre a parte da administração de condomínios, porque somos todos parte dessa comunidade maravilhosa, né? Vou deixar para você aqui, ó, o postzinho da live. Vai conseguir passar aí, Wagner? Se conseguir, vai ser muito bom. Você vai ter acesso a essa live aí. E vai ter um QR Code para você colocar lá e entrar no grupo do WhatsApp, se você puder, tiver aí, interesse. Tá? O professor Fábio Ferro, engenheiro civil, lá de Goiânia, Goiás. Tem um aplicativo muito bacana do Trello. Vai ensinar você a botar o plano de manutenção na palma das suas mãos com o template que ele desenvolveu. Então, ele desenvolveu um template gratuito para você. A ferramenta do Trello é gratuita, é lógico que tem a versão paga também, mas aí depende do seu propósito com isso. Você vai baixar lá esse template e nós vamos ensinar a implantar e como montar o plano de manutenção. Lembrando que plano de manutenção é uma deliberação dos engenheiros, dos arquitetos, dos técnicos de edificações. Então você pode fazer o controle, mas para criar um plano de manutenção, caso você não tenha, você vai precisar de um profissional com ART para justificar isso. Coloca o QR Code aí, Wagner, para ver. Aí você pode puxar sua câmera aqui para a gente e colocar o QR Code, já vai entrar no grupo de engenharia condominial, que é a comunidade de engenharia condominial que mais cresce no país e é fantástico. Hoje mesmo tivemos uma dúvida, Tiagão, sobre pinta o pilotis, faz parte da fachada ou não faz? Eu acho que faz e parte. Com a nossa orientação no grupo, a síndica fez a notificação e a empresa entubou e vai cumprir aquela pintura de pilotis que ele não queria colocar. Mas contratou fachada. E é sobre isso que eu vim falar com você. Lá no nosso Instagram tem uma série de promoções para você, inclusive sobre esse livro aqui, ó. Engenharia Condominial, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro, que vai estar disponível para vocês aí a partir de 30 de novembro, em todas as plataformas digitais. Você vai comprar o livro mesmo, não é e-book, e vai ter o direito de ler ele em PDF, áudio, e o livro físico chega na sua casa pela Amazon. Demais. Beleza? Editorial de Books, que nos apoia aí, patrocínio da Sombrear, que chamou lá e pediu para que fosse feito patrocínio. Então é isso aí, síndico. Só fica sem saber se quiser. Agora tem gente do teu lado, tem ferramenta boa, tem gente que faz isso na prática todo dia para tirar sua dúvida gratuitamente. Entra no grupo e faz a festa. Então vamos lá. Eu só entendi uma coisa. Tu viu que convidou todo mundo, menos eu, né? Eu vi. Tá com medo. Tá com medo! Você tem que entender que por isso seu que passe é caro. Você
passe dele é caro. Esse é o Neymar, é o jogador caro. Você é jogador caro, você é o jogador caro. Vamos aqui, interesse condominial. Tô juntando a verba. Não, eu divido. Eu tô juntando a Ele verba. parcela. Eu tô juntando a verba da entrada, meu amigo. Ali é peso de ouro. Vamos lá então. Agora, como eu mudei, vamos mudar aqui o clima. Vamos para agora outras coisas. Agora eu tô na fase fitness, né? Olha só, eu já vi tudo em condomínio. Agora, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Todo dia é uma experiência diferente. Vamos Olha lá, a novidade gente, aí. Lá vem treta. Ana Cristina. Olha a treta aí. Ao título: Aluguel de esteiras para o condomínio. Pam. Tu gosta de. Aluguel de esteira? Tu gosta de fazer caminhadinha na esteira, Gabriela? Não entendi já. Pode deixar. Posso mentir nesse momento? Não, tu gosta, doutor? Doutor, eu gosto do boxe. É, eu gosto do boxe. Tá vendo? Mas tá pensando que Muay boxe é Thai, massa pra boxe. caramba. Eu gosto de Muay Thai. O Jorge vai perguntar porque eu só vivo na academia, 24 horas. Vamos Olha lá. aí, eu sem treinar não sou ninguém. Vamos lá, ó. Eu acredito o seguinte, ó, Tiagão, não existe saúde mental sem saúde física. É, isso é verdade. Esquece, amigo. Esquece, você não tá cuidando do templo sagrado, você vai cuidar de quem em volta? É brabo, é brabo. Por isso que ele é disruptivo. Vamos lá, ó. Tá vendo? Pegou a visão? Acabou comigo. Pegou a visão? Acabou o programa. Vamos lá, ó. Então vamos ao seguinte, ó. Vamos lá no contexto, pra vocês discutirem aqui, ó. Vamos lá, ó. No condomínio em que moro, tínhamos aparelho como esteira, bicicleta, ilhas de musculação e etc. Com o passar do tempo, não foram feitas as manutenções dos mesmos. Não temos mais nada. Em uma assembleia foi rejeitada a montagem terceirizada por uma empresa no qual os condôminos teriam que pagar pelo aluguel dos equipamentos. Né? Seria montado uma academia, por exemplo. Ou seja, a academia seria um aluguel para eles poderem usar. Aí aqui é a parte mais legal. Aí a Assembleia disse que não queria. Não quis. Aí fala o seguinte, ó. Pode-se, no caso, alugar somente a esteira, bicicleta, etc., que arcaria com esse aluguel, uma vez que não foi aprovada a montagem de uma academia terceirizada? Ele quer alugar, quer saber quem vai pagar. Desde que, novamente, coloque-se em edital de convocação, desde que, novamente, se discuta em assembleia e desde que a maioria concorde com essa locação, sim, pode. E desde que insira esse custo dentro da sua previsão orçamentária e a forma de Posso falar um negócio aqui Pode. rapidinho? Compra uma esteira e põe no seu apartamento. Mas o que ele quer é isso, ele quer alugar, Ele quer Não, alugar? ele quer Não, alugar compra a para- sua e põe no seu ele quer apartamento. alugar para Não, compra a locação. sua, põe no Para seu o apartamento. condomínio. Para alugar para o condomínio é como a Gabriela falou, leva para a assembleia. Se todo mundo quiser, compra. Se não quiser, compra a sua, põe no seu apartamento. Diferente do que eu vejo. Bem simples. Diferente Não, do- Thiago. Bem Depois o resolutivo Thiago fala ele, que eu não sou Thiago. síndico, que você não entende as pessoas. Compra a sua, põe no seu apartamento. Deixa ser chato. E outra Deixa ser chato. Outra Cara coisa. chato, alugar uma Cuidado, esteira para ele outra usar, para coisa. todo mundo pagar. Cuidado não. com o barulho que você vai causar com essa esteira também. Pois é, ainda tem isso ainda. Gasto. 55 decibéis. Aí, ó. No final do programa eu te conto por que desse valor. Diferente do que eu vejo muito falar, as pessoas têm o hábito de achar que se discutiu esse assunto nessa assembleia e não foi deliberado nessa assembleia, Não foi é aprovado. prego batido e ponta virada, não se pode mais conversar com Não o é assunto. assim não, tudo é Sim, dinâmico. pode conversar novamente sobre o assunto. Se discutiu Pra que nessa, conversar? Já se foi discutiu negado, nessa cara. assembleia. Não, o que foi Mas deliberado... ele pode pedir o que seja inserido novamente o item Pode. de edital para uma Mil próxima vezes. O assembleia. que foi deliberado, Pode. no caso, era uma academia completa. Essa academia completa, ele Não agora tá passou. querendo. Ele não tá querendo mais a versão Plus. Ele tá querendo a versão básica. É. A versão básica. Pode se discutir novamente. Se discutiu numa assembleia, não chegou a um consenso naquela assembleia, não era aquela proposta que nós queríamos para o momento, sim, pode se discutir numa próxima assembleia. Não sei dizer se vai passar também. Mas, a partir deste momento, quem vai pagar? Vocês, condôminos. Eu vou Tem que falar. alterar a previsão orçamentária. Tem que alterar a previsão orçamentária. Vai ser passado, não renegado de sabemos. novo. Já foi falado uma vez, não aceitaram, vai aceitar de novo por quê? Mas, Thiago, sabia Mas que era a tem- versão Plus. Sabia que tem coisas em condomínio que, por exemplo, a gente leva para a assembleia um ano antes, aí depois a gente resolve levar de novo e mudou aquele cara chato que encabeçava É dinâmico. uma Tudo é proposição que não queria que o condomínio evoluísse, ele mudou, chegou uma pessoa com uma cabeça aberta, às vezes a sua forma de apresentar o item mudou, que faz as pessoas abrirem a mente. Deu a pandemia, Essa inverteu deu tudo. As pessoas amadureceram assim. no período. Exatamente. Então, assim, aquele A chato, ideia. olha bem, aquele chato que não queria de jeito nenhum. É no estado terreno, é terra.
Pé no chão. Não, no chão. Pé no chão, Aquele chato que fez a cabeça de 10, 15 pessoas para não ter academia embora. foi diagnosticado, entendeu? Com a necessidade médica de prática de exercício. Aí ele entendeu. Agora ele tá doidão pra ter uma academia. Né? Ele entendeu isso. Então Ou ele mudou assim. e a comunidade agora é mais fitness. Às vezes Não é? o conceito prédio muda. A tava- gente evolui, gente. Às vezes tinha Fala muita a gente verdade. com uma procuração e essa pessoa não tá Olha só, mais. o nosso amigo Tiago aqui não queria ver a academia nem de perto. Hoje, todo dia, 6 da manhã, ele bota uma fotinha lá. A esposa chegou, o chicote, ele falou, agora Agora, tô Thiago, meu amigo é precisando. fitness. Ó. Fala se você não queria ter essa belíssima academia plus no seu condomínio. Eu não, quero ver gente diferente, moço. Quero ver gente de condomínio. Vamos que vamos, que inteligência condomínio. Eu quero outros ambientes, evolução, minha jovem. Vamos que vamos, tá reta final nosso bate-papo. Hoje foi muito bacana. Polêmico, gosto de polêmica, gosto, todo mundo fala, conversa. E lembre, gente, que é um interessante ponto de vista. Cada um tem o seu, sua opinião, né? Busque embasamento jurídico, busque profissionais para você tirar essas dúvidas, para você, ó, trilhar o caminho ali que vai trazer mais resultados positivos para você. Mas acho bacana porque nós fazemos parte de uma engrenagem. Exatamente. Lógico. Uma engrenagem do condomínio. O síndico sem a contabilidade não funciona, sem o jurídico não funciona, sem o jurídico, uma Sem engenharia se não arrisca. funciona. Funciona, funciona. Não muito bem. funciona. Funciona para ter um monte de problema. E você tem um prédio para administrar, como é que você vai administrar Não isso sem funciona. engenharia? E fazemos A gente parte que é de cada engenheiro um de um ainda dentinho. erra na obra, ainda erra na administração, É verdade. estuda, vai pro campo, faz estágio, aprende. Gasta olha, nossa, dinheiro. gasta dinheiro. Podia Que ter podia feito ter melhor e tudo. economizado. Agora fica o síndico lá querendo ser o deus de tudo, economizar, dar jeitinho brasileiro, botando o patrimônio em risco, sem lembrar que ele responde com o CPF dele E pelo ainda CNPJ do corre o condomínio. risco, ainda Olha que corre o bobagem. risco de sair muito mais caro. Nu. Às vezes Nossa você ter, Senhora. durante a sua administração, Mas é verdade profissionais mesmo. que te auxiliem, no final, mesmo você pagando esses profissionais para estarem do seu lado, às vezes sai muito mais barato. Porque você otimiza recursos, você faz contratações Investimento. assertivas, corretas. Economia. Sabe como é que Evita faz economia em desperdício de condomínio? recursos. Você sabe como é que faz economia em condomínio? Você sabe, Fazendo Thiago? certo. Fazendo certo. Sabe o que quer dizer fazer o certo? É fazer suas manutenções dentro das normas, É muito- seguindo o protocolo de trabalho e aumentando a vida útil de cada sistema. muito mais fácil Não é manter do fazendo que um monte reformar. de... O pessoal quer fazer um monte de gambiarrinha, aí fica com aquele condomínio curtiço, desvalorizado, ninguém quer morar, apartamento cai de preço. O que você está economizando aí, meu amigo? Com uma taxa de R$100 a menos no seu condomínio Que adiantou? e o seu imóvel desvalorizando R$300 por mês no seu condomínio. Você está ganhando quanto? Você está perdendo R$200 por mês. Vamos lá! Você chega lá, ó, o apartamento valia 300, só vende por 250, você perdeu 50 mil em 2 anos. Divide aí. Vamos lá, você então, vai na achar reta o final. valor. Gabriela, fica à vontade, dá sua dica final aí. Fica à vontade, suas considerações finais. Vou falar de novo sobre a engrenagem. Olha, um condomínio só funciona de fato quando o síndico ele tem que ser de fato alguém que entende sobre aquilo que está fazendo, e por isso nós estamos aqui hoje, assim como diversos colegas com diversos programas que tem para te auxiliar, síndico, a de fato entender qual é a necessidade do seu condomínio, da sua comunidade e saber fazer aquilo. Mas também procure profissionais aptos, profissionais capazes e pelo amor de Deus, Tem de um pensar diferencial, né? só em preço. Só em preço. Só em pensa em preço. valor. Gente, Barato sai caro. às vezes você economiza R$200 aqui e gasta 500 acolá. Às vezes até mais. Manter é muito mais fácil, conforme meu amigo Diógenes falou, manter é muito mais É só fácil manter. do que depois você ter que reformar. O custo de uma manutenção é mais barato do que a da reforma. E você vai com segurança durante esse período. O Você não custo- faz a manutenção, o que acontece? Você vai inseguro nesse período, gerando uma dívida invisível que no final você vai ter que fazer um trabalho maior e gastar o dobro. O custo Então, de fazer um contrato bem feito, ele é muito mais Muito mais barato, barato do que que depois o contrato você ter uma problemático. briga na justiça e Tira- uma dor de cabeça gente, tira enorme. custo, Então bota entenda. investimento. É investimento. Entenda, senhor Investimento. síndico, você ter uma boa equipe com você é investimento. Pelo amor de Deus, da cultura, porque às vezes você diminui contratos de R$200, quando você coloca num rateio de taxa de condomínio, você está pagando 50 centavos cada condomínio. É uma economia boba. Economia ruim, né? É uma Isso aí, economia ó, boba. que é a Então, voz da para de experiência. economizar com o que não deve ser economizado. Alguns campos sim dá para economizar, outros não dá para Mas economizar. filtra pela qualidade, então, né? Às vezes reduz o custo e ganha qualidade. Beleza. Procura qualidade, para de procurar só preço. Segue aí, ó, amiga Gabriela da Facilita. Inclusive, no rodapé do vídeo que tá assistindo pelo YouTube, vou deixar o link lá do evento, que vai ser um evento maravilhoso. Vai ter DJ, vai ter alimentação de primeira qualidade, buffet, vai ter stand-up, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa boa pra Gente, você, é meu dia
assim, para comemorar. Isso, vamos lá. Afinal Jorge, de contas, sabemos que os opa, dias nem sempre são fala, dias de Thiagão. comemoração. Fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. BSB Engenharia Condominial, amigo. Eu vou considerar que você vai seguir a gente, vai entrar lá em bsbengenhariacondominial.com.br e vai olhar tudo que a gente tem para te oferecer lá, inclusive consultoria online, algumas gratuitas. De repente você ganha essa, né? Marca lá e chama a gente. Tudo que você precisa para fazer uma boa sindicatura tá lá. No nosso grupo nós temos aqui administradores, advogados, pessoas que vivem lá colocando a mãozinha, agradecendo por estarem lá, porque realmente a gente entrega o conteúdo. E muita gente fala assim para mim, Thiago, mas você fala tudo de graça. Você fica dando as dicas tudo, etc, meu amigo. É o filtro. Eu vim para entregar conteúdo, para fazer boas parcerias, trazer pessoas confiáveis e estamos aqui para isso. Depois a conta fecha. Por enquanto, vamos popularizar, que é a nossa missão, meu compromisso com você Servir, é isso né? daí. Servir. Ser servido é depois. O retorno é inevitável. Quando a gente propaga o bem, o Quem amor planta, volta. E aí colhe. é só alegria. Conto com você, deixa seu like, faz sua pergunta e vamos fazer a revolução dos condomínios, porque você merece. Doutora Priscila, suas considerações finais. Tiago, só agradecer e aí complementar o que todos falaram aqui. Gestor vai muito mais além do que vocês pensam, do que vocês fazem. Vocês têm condições de ir muito mais além, de proporcionar para os empreendimentos que vocês administram segurança e valorização patrimonial. Basta vocês fazerem a gestão adequada das ideias que vocês têm para o empreendimento e juntar a equipe que te presta serviço para que vocês juntos façam um trabalho final muito positivo para o condomínio. É muito bom ver esses vários viés, né, da área condominial aqui numa mesa discutindo com um objetivo único, que no final o objetivo único é entregar para você, gestor, algum insight, alguma coisinha para que você possa adicionar à sua administração e que para cada vez mais a sua administração seja de sucesso. Então, eu realmente só tenho palavras para agradecer por estar mais um programa aqui com vocês. É isso aí, amigão síndico, com mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.